Não, né? Agora eles devem estar me ouvindo, né? Esqueci do microfone desligado aqui. Agora E eu sim. aumentando o som aqui do celular. Então, vamos lá. Como hoje o objetivo é justamente tirar dúvidas, então não vou perguntar se vocês têm dúvida, né? Vamos passar para as listas de exercício e ver o que que vocês têm aí, certo? De dúvidas. Então vamos lá. Em relação a essa primeira lista de exercícios aqui, de questões de vestibular, né? Pelo menos essa de questões de vestibular. Tem alguma questão em dúvida ainda? Alguém tem alguma dúvida nessa lista? Essa três aqui eu eliminei, certo? Porque, enfim, não tem tanta relação assim com o assunto, né? Mais um quebra-cabeça. Eu resolvi tirar ela daqui. Alguém? Pessoal, essa questão número 4 eu não consegui fazer, não. Ah, número 4. Certo. Então deixa eu comentar pelo menos como é que eu pensei, né? Como é que eu pensei sobre ela? Eu pensei da seguinte forma. Ué, cadê o tablet que não apareceu? Então veja só, eu pensei assim. Digamos que você tem aqui, né? As M mulheres, certo? Que você tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, até a mésima mulher aqui, certo? Na festa. Baile, né? E aí o que que acontece, ó? Cada homem tá associado como na questão. Um rapaz dança com cinco moças, o segundo dança com seis, o terceiro com sete, assim sucessivamente, até que o último dança com todas, né? Então, ó, o primeiro rapaz vai estar aqui, né? Onde aqui não é, eu não estou olhando agora como uma quinta moça não, certo? Mas eu estou associando esse rapaz que dança com cinco moças ao número 5, tá certo? É o que dança com cinco moças. O segundo dança com seis, o terceiro com sete, o quarto com oito, até que o último dança com as M mulheres, tá certo? Então a ideia aqui é que você não tem nenhum dançando com quatro, nenhum dançando com três, nenhum dançando com duas e nenhum dançando só com uma, certo? Então assim, ó, se você fizer a correspondência, né, do número 5 com a quantidade de moças com que o rapaz número um dançou e assim por diante, a gente vê que nessa correspondência aqui, ó, o total de rapazes e o total de moças diferem por essa quantidade aqui, né? Sim ou não? Sim, senhor. Sim, sim. Isso, então, se a quantidade de rapazes é R e a quantidade de moças é M, essa diferença é igual a 4, né? Exatamente. O que nos dá aí a letra C, Letra C. certo? Sim ou não? É claro que você pode pensar várias maneiras de várias maneiras diferentes em como resolver essa questão, certo? Eu pensei meio que assim e, e não sei se for a letra C. Ó. Eu falei letra C, fui? Ah, Foi. mas é isso mesmo, né? É porque eu escrevi M menos R igual a 4, né? Mas é a mesma coisa de R ser igual a M menos 4, né? É só passar. É só vir com o R para cá e o R para lá e o 4 para cá, né? Para ficar M menos 4 igual a R, né?
que a letra C, de qualquer forma. Não é isso? Isso. Pronto. Então, tem alguma outra? Vejam, o objetivo hoje é a gente tirar dúvidas, certo? E dúvidas a gente só tem para questões que a gente tentou fazer e por alguma razão não conseguiu. A aula de exercício é para isso. Tranquilo? E então? Nada? Essa é a questão 6. Todos fizeram? Quem pode me dizer aí qual é a alternativa correta? Letra C, se eu não me engano. Letra C. Certo. Se você não se engana, sabe É dizer aquilo do contrapositivo, né? Eu ia perguntar se você sabia dizer por quê e você já respondeu. Porque o que a gente tem aqui é exatamente a contrapositiva do que está aqui, né? Se você olhar para essa afirmação aqui, né? Se x igual a 3, então y igual a 7, é como se isso daqui fosse uma proposição P, isso aqui uma Q, e o que você tem aqui é P, se P, então Q, né? Beleza? Professor, Diga. A gente não tá vendo o tablet. Ah, desculpa. Foi mal. É porque eu pensei que estava nesse formato aqui. Pronto, agora sim. por que não a B nessa 6? Então, vamos justificar. Deixa eu só fazer um ajuste aqui, porque não está aparecendo a questão completa. Pronto. Então, vamos lá. Então, vamos ver por que não é nenhuma das outras, né? Então, assim, ó, eu comentei essa questão até com o pessoal da tarde, né? E a ideia, o que parece que a questão quer, é que a alternativa correta, né? Esse pode-se concluir que você tem que indicar qual é a proposição dentre as alternativas aí que é, pelo menos, logicamente equivalente à afirmação original. Beleza? Faria pela tabela verdade? Não, não necessariamente, porque, por exemplo, ó, na letra A, o que é que nós temos aí? Nós temos não P, se não P, então não Q. Sim ou não? Sim. Né? Sim. Essa proposição aqui, ela não é logicamente equivalente a essa, concordam? Ela é o contrário, na verdade. Porque, por exemplo, ó, você poderia ter, digamos, isso daqui falso e isso daqui verdadeiro. Certo? E aí, essa proposição aqui, ela seria falsa. Mas essa daqui, ó, você teria o quê? Se Q é falso, então não Q é verdadeiro. E se P é verdadeiro, não P é falso. E essa daqui seria uma proposição verdadeira. Então, elas não são logicamente equivalentes. Tá certo? Beleza? Na letra B, o que é que a gente tem? Eu tenho Q implicando em P. Aliás, eu tenho se P, então se Q, então P. Concorda? Sim. E essa proposição aqui não é logicamente equivalente a essa, porque você poderia ter, mais uma vez, ó, se isso daqui for falso e isso aqui é verdadeiro, essa proposição é falsa. Mas se isso daqui é falso com isso aqui verdadeiro, essa daqui é verdadeira. Não são logicamente equivalentes. Tranquilo? A letra D. A letra D é a pior alternativa, né? Porque a letra D não tem nada a ver com com a afirmação que foi feita, né? Sim ou não? Sim. Não tem sequer relação, né? Então, a gente já descarta a letra D por isso, né? Tranquilo? E a letra E, aí a letra E até que poderia ser verdadeira, né? Poderia ser caso a letra C não fosse, né? Porque na letra C o que a gente tem é não P, não Q, indo em não P.
E lembram que isso daqui é a contrapositiva disso? A gente já viu em aulas anteriores que esse condicional aqui, ele é logicamente equivalente a esse daqui, ó. Inclusive, esse daqui é o que a gente chama de contrapositiva desse, Sim, sim. certo? E aí, por essa razão, a letra C é a alternativa correta e como... Quem foi que falou? Que falou aí que a alternativa correta era a letra C. Fui fui eu. Eu, quem? Ah, Maria. Ah, tá, é porque às vezes eu não tô vendo aqui direito. Ah, tá, mas tá em evidência aqui, tá certo. Maria Araújo. Aparece para mim. Pronto. Compreendido aí essa questão? Bom, então já que não tem mais nada aí com relação a essa lista aqui, aí eu pergunto, dentre as questões do livro que se referem ao capítulo 1, tem alguma? Acho que não, professor. Então, beleza. Então, vamos lá. Do Professor, capítulo, pode dizer. eu encontrei uma questão que nesse livro é do exercício A4, tá? Exercício A4. A letra E. No livro, a resposta está como falso, mas é verdadeiro, que é justamente, acho que foi uma questão, eu não sei se o senhor resolveu essa questão nesse Essa, dia, essa questão aqui, ó, né? é a letra E. Isso, me perguntaram por ela à tarde também. O gabarito tá errado. O gabarito está errado, porque é VF, né? Então seria É, falso. E lá está como verdadeiro. Isso, exatamente, ó. Isso daqui é verdadeiro porque 2 é um divisor do 8, mas isso aqui é falso. O MMC entre o 2 e o 8 é o 8, não é o 2. Essa coisa, provavelmente, o erro deveu-se ao seguinte, ó. Provavelmente, aqui é uma letra D, e aí seria máximo divisor comum. Aí, Exatamente. nesse caso, se fosse máximo divisor comum, realmente seria o 2. E aí aqui também seria verdadeiro, mas não é isso. Uhum. Como aqui está Ia ficar MMC, VV, né? Ficaria isso, VV. exatamente. Seria VV e aí seria um condicional verdadeiro. Mas aqui está MMC. E MMC entre É 2 e 8. 8 não é 2. Então, É isso 8. daqui é falso. Aí daria VF e VF no condicional é falso. Todos acompanharam aí essa explicação? O gabarito está errado, viu? Acho que foi na segunda aula, se não me engano. Isso. Eu tinha comentado essa questão, eu acho. Mas a gente não tinha visto o gabarito, né? Mas aí, inclusive de tarde, me perguntaram por essa questão também, porque no gabarito estava dizendo que era verdadeiro, enquanto que a gente tinha concluído que era falso, né? E de fato é falso, né? O gabarito aqui está errado. Certo? Então, prosseguindo aqui. Mas, Professor, perguntaram aqui, diga, Maria. Heloísa, eu acho, se então a contrapositiva e a negação de preposição são coisas diferentes. Ah, sim. Foi boa pergunta. São diferentes, sim. Certo? Deixa eu botar assim. Ó, a negação do condicional, ele é logicamente equivalente a P e não que. Certo? E a contrapositiva é o seguinte: o condicional ele é equivalente a um outro condicional, só que o condicional é esse aqui, ó. O não que indo em não P. Tá certo? Professor, Diga. o senhor pode fazer a tabela verdade dessa contrapositiva, só para eu ter uma noção? A gente fez essa contrapositiva em aula já, mas vamos fazer aqui, ó.
0, 0, 0, 0. E aí vamos lá, como é que fica esse condicional aqui? Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, né? Não é isso? E como é que vai Sim. ser esse daqui, ó? Vamos fazer aqui. Quem é o não que? Não que vai ser 0, 1, 0, 1 e o não P vai ser 0, 0, 1, 1, não é isso? Sim. Agora vamos fazer o condicional entre essas duas coisas. O que é que vai ser? 1, 0, 1, 1, não é isso? Ah, entendi agora. Agora, se você comparar essa coluna aqui com essa, você vê que tem sempre os mesmos valores lógicos, né? Exatamente. Pronto. Compreendeu, então, essa equivalência aqui, né? Sim, senhor. Pronto. Algo mais aí referente ao capítulo 1? Não, né? Então, fiz uma contagem regressiva aqui. 5, 4, 3, 2, 1. Então, capítulo 2. Alguma questão dessa lista aqui que vocês possam ter ficado na dúvida? Alguma? O senhor enviou o gabarito dessas listas, professor? Não, porque as respostas têm no final do livro. Ah, tá bom. Assim, tem resposta, né? Não tem Uhum. a solução, né? Não, perfeito. Professor, a número 20, por favor. Em dúvida. Número 20. Eu ia Certo. falar dessa também. Pronto, número 20. Então, vamos destacar ela aqui. Vamos destacar essa questão 20. E vamos ver, qual que foi a dúvida primeiro? Enquanto eu vou desenhando aqui. Qual que foi a dúvida? No caso, não foi essa daí, não. Era A20. A20. Ah, eu pensei que era TA20, tá certo. Então, deixa eu procurar aqui. A20. Ah, é porque falou assim, A20. eu viajei aqui. Mas Tá, eu beleza. queria a dessa daí depois, viu? Ia resolver, professor, essa daí também. Pera, então vamos lá. Então vamos fazer essa de novo. Vamos fazer essa, certo? E depois a gente procura A20. Maravilha. A20, certo? Então bora lá, ó. Ele quer saber aí para qual dessas alternativas aí a gente teria esse gráfico, né? Tranquilo? Para restaurar, né? Então, ó, o que a gente poderia fazer? A gente pode simplesmente pegar cada uma dessas alternativas aí, desenvolver, fazer o gráfico, né? O gráfico de cada uma das alternativas e ver qual deles é o que vai bater, né? Sim ou não? Então, por exemplo, ó, na letra A, o que seria a letra A? A letra A, primeiro, a gente vai fazer a união. Digamos que aqui é o conjunto A, aqui o conjunto B e aqui o conjunto... Ixi, esqueci o negócio aqui, tava... Vamos lá, aqui é o conjunto A, aqui é o B e aqui o C, certo? Então, a união entre os conjuntos B e C vai ser o quê? Vai ser tudo isso aqui, né? Certo? Certo, bem ser complexo. Quando eu fizer a interseção com o conjunto A, agora eu vou marcar o conjunto A com uma outra cor aqui. Vou pegar o conjunto A. Quem que é aqui a interseção entre o conjunto A e a união entre os conjuntos B e C? É isso aqui, né? Que ficou na cor diferente aí.
Sim ou não? Sim, aí já seria então a questão A, no caso. E aí já bateu certo que é a letra A a alternativa correta, né? É. Certo? Sim ou não? Sim, professor. Sim, sim. Pronto. Alguém ficou na dúvida do Professor, porquê que deu isso? Diga. e por que que a B não daria certo? Por que que a B não daria certo? Vamos fazer a B aqui. Deixa eu copiar Eu esse pensava negócio. que tinha que ser uma coisa para expressar estritamente a representação da interseção só. Eu também. Ah, Por entendi. isso Eu que também estava na alternativa B, né? Tá, então vamos lá. Vamos fazer a B. Eu repeti aqui o desenho para poder apagar as cores. Pronto, vamos lá. Se a gente fizer a B, a letra B a gente vai fazer primeiro a interseção entre o conjunto A e B, né? Para depois fazer a união com C, certo? Quem é a interseção entre A e B? Vai ser essa partezinha aqui, né? Sim ou não? sim. Sim, E sim. aí, se eu pegar essa parte aí e fizer a união com o conjunto C, o que que a gente vai ter? Eu vou ter isso aqui, ó. E o conjunto setor. É. Não é isso? Sim, sim. Então você dá para ver aí que não dá a mesma coisa, né? Sim, Correto? sim. E a letra C, por que que não é a letra C? Quer fazer? Vamos fazer. Que a letra C desconsidera. Na letra C a gente vai fazer a união de A e B primeiro, então vai ser tudo isso aqui, ó. Não é isso? Aqui é a união de A e B. E aí eu vou pegar agora e vou marcar o conjunto C com outra cor, para a gente identificar exatamente quem é a interseção. A interseção, ó, é essa corzinha diferente aqui, ó. Não é? Dá uma coisa parecida com esse? Parece. Dá. Só que não é o mesmo que está ali na figura, porque lá o que que você tem? Você tem a maior parte do cara aqui, ó, no conjunto A, né? Essa aqui, ó. E aqui a maior parte está no conjunto Conjunto C, C. ó. Não é a mesma coisa. O desenho é parecido, mas não é o mesmo, né? Não é isso? Isso, professor. Entendi, Pronto. professor. E a letra D Agora eu acho que, e a letra D eu acho que não precisa mais fazer, né? precisa não. Pronto. Então vamos lá. Mais alguma de conjuntos aí? A30. Ah, eu ia falar 30 agora, juro. É AA30, né? Sim, a TA30. A, Dessa- Peraí, a TA30 ou agora a eu tenho última que dessa ver. daí que o senhor tava agora. É, a última dessa. Ah, então beleza. Então vamos lá. Então diga TA30. Pronto, TA30. Tá, Beleza. 30. Pronto, TA30. Vamos ver a TA30. Então, deixa eu fazer o desenho aqui. Professor, essa barra em Diga. cima significa o É quê? complementar. Ah, tá. É uma outra forma de a gente representar o complementar de um conjunto. Eu não me lembro se eu falei disso em aula. Não é que tem gente Eu que me lembro. tem gente que usa um Czinho aqui em cima, tem gente que usa uma barra, certo? Ambas as notações representam um complementar de um conjunto. Complementar, lembrem-se que é o quê? É a diferença entre o conjunto universo e o conjunto A, né? Certo? Então vamos lá, ó. Primeiro, se eu fizer aqui na letra A. Na letra A, se eu pegar o complementar do conjunto A, que é tudo isso aqui, ó. Complementar do conjunto A é tudo isso, né?
Eita. Vai ficar esquisito aqui o negócio. Esse é o complementar do conjunto A, certo? Se eu pegar agora quem é o complementar do conjunto B. O complementar do conjunto B vai ser tudo isso aqui, ó. Beleza? Beleza. Se você olhar agora, ó, vamos lá. Se eu fizer a união do complementar de A com o complementar de B, ele vai dar todo o conjunto S? Não. Não, porque fica faltando esse pedaço aqui, né? Exatamente. Então, não é a letra A. A interseção entre o complementar de A e o complementar de B vai dar vazio? Não. Porque o complementar de A com o complementar de B, a interseção é tudo isso aqui. Não é isso? Isso. Complementar de A, a interseção com complementar de B vai dar o próprio conjunto B. É isso? Não, né? Essa interseção, como a gente viu, ó, ela é, na verdade, toda essa parte aqui, ó. E essa parte não é o conjunto B, né? O conjunto B é isso aqui, ó. Beleza? Agora repare o seguinte. Na letra B, interseção, o complementar de A, interseção com complementar de B. Essa interseção é justamente essa parte aqui. Que coincide com quem? O complementar de B. Justamente com o complementar do B. Olha aí, se eu apagar aqui o complementar do B, ó, o complementar de B é essa coisa que eu marquei de vermelho, né? Se eu pegar esse complementar de B e fizer a interseção com o complementar do A, dá justamente o complementar do B, né? Sim, sim. Verdade. Beleza? E o complementar de A contido no complementar de B. Isso é falso, né? Porque, por exemplo, um pontinho que está aqui, ó, nessa parte azul, é um ponto que pertence ao complementar de A, mas que não está no complementar de B, concorda? Sim. Verdade. Pronto. Então, a alternativa correta é apenas a letra B. E teria que ser apenas a letra B, né? Porque esse tipo de questão não vai ter duas alternativas corretas, né? A menos que esteja errada. Beleza? Então, agora vamos para A30, né? Mas se bem que a A30 não tem, né? Qual que tinha sido a outra apontada? Era a A20, né? A20. Isso. Pronto, então vamos na 20 aqui. A 20 fica na página 28A. Vou procurar aqui 28A. Aqui. Tá aqui, ó. Certo? Eu vou deixar apenas a questão em destaque aqui, ó. Pronto. Essa, né? A20. Fazer um diagrama de Venn que simbolize a situação seguinte. A, B, C, D são subconjuntos não vazios com isso aqui, né? D contido em C, contido em B, contido em A. Isso aí tá fácil, né? Se eu colocar aqui o conjunto D, aí o conjunto D tem que estar contido no conjunto C, né? Então, vou colocar o C envolvendo o conjunto D. O conjunto C está contido no B, então vou colocar o conjunto B envolvendo o conjunto C. E a mesma coisa com o A agora, né? E é isso a resposta. Uma resposta, né? Ele quer um diagrama, né? Simbolizando essa situação aí. Se você quiser complementar colocando todo mundo dentro de um conjunto universo, você coloca. Mas
Aí chama esse conjunto universo de U ou de S, tanto faz. Certo? Beleza? Agora, se tivesse assim, ó. Se ao invés de ter ali D contido em C, contido em B, e B não está contido em A. Entenderam o que eu quis dizer? Repita, professor. É um trava-língua. Se tivesse aí, ó, D contido em C, contido em B, mas o B não está contido em A, o que é que você faria? É só colocar o A um conjunto fora a parte? Por exemplo. Seria um conjunto universo? Isso. Por exemplo, isso daqui. É verdade que D está contido em C, que está contido em B, e o B não está contido em A, né? Mas também poderia ser uma coisa assim, ó. Sim ou não? Tem uma parte de A que está contida em B, mas o B não está contido em A, né? Porque, por exemplo, esse elementozinho aqui, ó. Desculpe. Esse elemento aqui, ó, é um elemento que está em B, mas não está em A. Sim ou não? Sim, senhor. E, inclusive, poderia ser assim, ó. Eu poderia colocar o A dentro do conjunto D. Continuaria sendo verdade que D está contido em C, que está contido em B, mas o B não está contido em A, né? Beleza? Verdade. Mas só ele não tá dentro do B? Quem? O A? Ou não? Não, a questão é A contido em B, é B contido em A. Certo? Ah, entendi. Mas aqui, ó, o A está contido no B, não quer dizer que B está contido em A, né? Que é o que está na questão, né? Exato. Se ele tivesse colocado assim, né? B não está contido em A, aí existe uma infinidade de formas diferentes de você ter isso, né? Acho que tem várias questões assim, né, professor? Na prova, em nome de Jesus. Como assim? Fácil desse jeito? Professor, isso não é fácil, não. Finge que não. Eu acho que é melhor fingir que ela é fácil. Faz essa aventura aí, Mas vai ter Questão alguma 21. Construir o conjunto das partes do conjunto. Como que é? Se vai ter Essa é uma questão... questão assim, bastante complexa, né? Não, com certeza. Tem que colocar na prova. Bastante complexa. Lembre-se que a prova vai ter questões fáceis, né? Essa é muito difícil para estar na prova, né? Então vamos lá. Aqui está o conjunto A, e aí ele quer o conjunto das partes do conjunto A, né? Aí é só você pensar o seguinte, ó. Primeira coisa, né? No conjunto das partes, você sempre vai ter o conjunto vazio, porque o que é o conjunto das partes? É o conjunto de todos os subconjuntos de A, tá certo? O conjunto das partes de A, né? Então, o conjunto vazio sempre vai estar no conjunto das partes. O próprio conjunto A também vai estar, sim ou não? Sim. E agora você vai ter, né, os conjuntos que têm um elemento só, que vão ser esses aqui, né? Você vai ter agora o quê? Os conjuntos, os subconjuntos que têm dois elementos. Aí você vai ter AB, AC, e vai ter AD, e vai ter quem mais? Vai ter BC, vai ter BD, e vai ter ainda, deixa eu colocar aqui, o CD, né? Não é isso? Sim. Vai ter o que mais? Agora vai ter os subconjuntos com 3 elementos, né? Você vai ter ABC, vai ter ABD, vai ter ACD e vai ter BCD. BCD. Só E aí, esse para você... naquele caso de 2 elevado a n, é? Isso. Se você contar quantos elementos tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Como tem 16, então tá todo mundo aí, né? Isso. Porque como o conjunto A tem 4 elementos, então o conjunto das partes
vai ter 2 elevado à quarta, que é 16, né? Exato. Beleza? Então, acho que na prova pode cair uma coisa do tipo, um conjunto com 6 elementos, e aí o conjunto das partes ter 64, né? Dá? Gastar uma página inteira. Dá ideia não, professor. Professor, essa questão TA19... TA19. E quando chegar no final, ainda esquecemos algum subconjunto. Exatamente. Aí eu vou contar, né? Eu vou ter o trabalho danado de contar e ainda vai estar faltando, né? E depois ainda vai ter que calcular, né? Poxa, o cara colocou só 63. Faltou 1. Então tá errado, né? Mas como eu sou bonzinho, eu vou pelo menos dar um percentual, né? Eu vou dar proporcional. Aí eu vou ter que calcular 63 de 64. Quantos por cento tá certo, né? A 99%. Professor, essa questão aí, ela faz uma mistura Isso garantindo que capítulo 1 com capítulo 2, né? Exatamente, Jonathan, ainda. E diga aí, Jorge? Essa questão TA19, ela faz uma mistura do capítulo 1 com o capítulo 2, né? Exatamente, ela faz aí mesmo. A minha dúvida foi se a gente tem que construir aí os diagramas de Venn, né? Aí vamos lá, vamos aproveitar e falar mesmo dessa questão 19, ó, porque não necessariamente você precisa fazer os diagramas, certo? Porque aqui você tem que julgar se a afirmação que está aqui é verdadeira ou não, beleza? Então vamos avaliar, ó. Se eu tiver essa igualdade aqui, né, se A união B é igual a união C, eu posso dizer com toda certeza de que B é igual a C? Sim. Aí eu vou fazer um diagrama aqui, e aí vocês vão me dizer. Digamos que aqui é o conjunto A, aqui é o conjunto B, certo? Eu acho que não, professor. E aqui é o conjunto C. Beleza? Concordam que se eu fizer a união de A com B, ou de A com C, o resultado é o mesmo? Sim. Vai dar o próprio conjunto A, né? Sim ou não? E os conjuntos B e C não são iguais, né? Exato. Certo? Então, essa primeira é falsa. Certo? Então, I é falso. Vamos avaliar aí o 2I. A união B igual a união C, então B está contido em C. Poxa, eu não devia nem ter apagado o exemplo, né? Porque esse exemplo que eu dei já serve para dizer que esse 2 também é falso, né? A união B e a união C continuam sendo a mesma coisa, e o B não está contido no C, né? Então, I é falso, 2I também é falso, e 3I. Falso. Aí o 3I Não. alguém pode estar pensando, alguém pode estar dizendo, né? Mas a interseção ele está dizendo que é vazia, né? Que não é vazia, né? E aqui ó. A interseção é vazia. Exato. Então, ó, esse exemplo aqui mostra que as 3 alternativas, os 3 itens aí são falsos, né? Notem que aqui você tem que interpretar falso como sendo o quê? Diferente de Para você ter que essas implicações são verdadeiras, elas têm que ser verdadeiras para quaisquer conjuntos A, B e C, certo? Exatamente. De modo que você nunca... A pergunta é possível isso daqui ser verdadeiro com isso daqui ser falso? Se isso for possível, isso daqui não é uma implicação verdadeira. Ela é falsa. Compreendeu? É possível isso daqui ser verdadeiro com isso daqui falso? Sim, então essa implicação não é verdadeira. É possível isso ser verdadeiro com isso daqui falso? Sim, então essa implicação também é verdadeira. Então qual é a alternativa correta? Todas são falsas. Compreenderam? Sim. Pronto. Aí eu posso... Oi. Você faz a A48, por favor. A47. 47.
essa aqui, né? Página 36. Ah, essa questão é massa. Vamos lá. Deixa eu deixar ela em destaque aqui. Um pouquinho maior. Pronto, vamos a essa questão. Então, veja só. Ó, a gente está querendo saber quem são os conjuntos A, B e C, não é? Não é isso? Ele está dizendo, ó, determine os conjuntos A, B e C de modo que essas coisas aí acontecem, né? Então, veja só. Essa primeira condição aqui, ó, está nos dizendo quais são todos os elementos que pertencem a esses conjuntos, certo? Agora eu não sei quem pertence a quem. Sim ou não? Sim, senhor. Então, a gente só tem essas letras aí para usar, certo? Agora, o que que a gente tem? Vamos lá. De acordo com a segunda informação aqui, a letra R e a letra S tanto pertencem ao conjunto A quanto ao conjunto B, né? Então, vou colocar R no conjunto A, R no conjunto B, e vou colocar a letra S também, né? S pertence a A e também pertence a B, porque está na interseção, sim ou não? Sim, senhor. Nessa segunda aqui, ó, S tanto pertence a B quanto como pertence a C. S eu já coloquei em B, né? Eu vou colocar também na letra C, no conjunto C. Sim ou não? E a letra X eu vou colocar também no conjunto B e no conjunto C, porque X pertence à interseção de B e C. Beleza? Sim ou não? Sim, senhor. Então, ó, eu já sei onde está o X, já sei onde está o S e já sei onde está o R, certo? Agora vamos lá. Nessa quarta informação, a letra S tanto está em C como está em A. O S eu já coloquei na letra C, no conjunto C. A letra T eu vou colocar no conjunto C e vou colocar no conjunto A também, né? Então, eu também já sei onde está a letra T. Beleza? Sim ou não? Beleza, professor. Então, ó, essas aqui eu já sei onde estão e essa daqui também. Eu vou marcar as que a gente já sabe onde está, né? Para a gente olhar as que estão faltando, né? Então, vamos lá. Ó. A letra P. A letra P, eu sei que ela tem que estar em A ou em C. E não pode estar nos dois, né? Concorda? Exato. Ela não pode estar nos dois porque na interseção só tem ST, né? A P não está na interseção, então tem que estar em um ou no outro. Tá certo? E aí a letra P aqui embaixo está dizendo que tem que estar em A ou em B também. Sim ou não? Sim. E também não pode estar nos dois, porque nos dois só tem R e S, né? Não tem AP. Então, ó, se P tem que estar em A ou em C, e tem que estar em A ou em B, e não pode estar nas interseções, P tem que estar onde? No ar. Por quê? Por que tem que estar no A? Aí você pensa assim, né? Se o P não estiver em A, ele tem que estar em C. Se ele não está em A, ele tem que estar em B. Então ele teria que estar em C e em B. Sim ou não? Só que em C e B não tem AP, só tem o S e o X. Não é? Uhum. Então ele realmente tem que estar no conjunto A. Então vou marcar aqui P. Beleza? E aí eu vou marcar o P aqui que já foi. P já foi, P já foi. E a letra Q? A letra Q é um raciocínio parecido. Ó. A letra Q tem que estar em A ou em C, tem que estar em A ou em B. Se o Q não estiver em A, ele tem que estar em B e C ao mesmo tempo. Não é isso? Só que se ele estiver em B e C ao mesmo tempo, ele teria que estar aqui, né? E não está. Então, a letra Q também tem que estar onde? Em
Em A. Tranquilo? Então, já foi a letra Q. Agora vamos à letra U. U tem que estar em A ou em C. Beleza? Onde é que ele vai ter que estar? No C? Certo. Se ele tiver em... Note que ele não pode estar em A e C ao mesmo tempo, né? Sim. Né? Se ele tiver em C... Se ele tiver em C... Tá, beleza, não tem nenhum problema, né? Não é isso? Eu acredito que sim. E por que ele não poderia estar em A? Ele Porque pode ele estar ia aparecer na tivesse união de baixo. Porque os que são O comuns já aparece na primeira os opção com lá. ST. É porque a ideia é a seguinte, ó. A interseção de C e A é só ST. Não, mas ele poderia não estar em C e estar em A. Sim ou não? Também. Mas aí Se ele teria que tivesse aparecer no união. Exatamente. Se ele tivesse em A, ele teria que estar nessa união e não tá. Exatamente. Pronto. Então ele tem que ser um elemento de C. Vamos botar o U aqui. Legal essa questão, né, não? Verdade. O mesmo Bom. raciocínio vale para o V, então, né, professor? Exatamente. O V também não vai estar em A, porque senão ele teria que estar aqui, ó. Então ele está em C. Tá faltando agora quem? O Z. Z, né? E o Z é parecido com o IV, né? O Z não está em A. Se ele tivesse em A, ele teria que estar aqui. E não está. Então ele está apenas no B. Então esses são os conjuntos. Beleza? Beleza. Ah, dessa aí já dá para ter na prova, não dá não? Dá certo, viu? Porque essa daí é fácil, né não? Essa é fácil nada. Essa é malvada. Aquela outra que era muito complexa, essa daqui não. Essa daqui é simples, essa já poderia estar numa prova, né? Vamos lá. Entendam isso, isso é ironia, viu? Não é Então sarcasmo. essa questão não é simples, não, né? Então, Sério, professor, que é ironia? É ironia. Você sabe o que significa ironia? Ironia é quando você está dizendo uma coisa que é ao contrário daquilo que realmente você quer dizer, né? Quase um deboche, né? A negação da negação. Eu não sei. É Sarcasmo negar já é duas outra coisa. vezes. aí é pós-ironia, pô. Aí é pós-ironia. Então vamos lá. Sim, é doutorado de ironia. Então vamos lá. Alguma outra questão? Indiquem aí. No caso da nona questão, na lista de conjuntos, a terceira proposição, ela só seria correta porque esse conjunto ele tem um único elemento, é isso? Você fala dessa questão aqui que está na tela aí, ó. É essa mesma. A A TA9, né? Isso. Então vamos lá. Então vamos lá. Ó. Primeira coisa, todos concordam que isso daqui é verdadeiro? Sim, Todos concordam que isso daqui também é verdadeiro? sim. E todos concordam que isso daqui também é verdadeiro? É isso que eu estava perguntando. Ele só é Então, verdadeiro porque é o único ele é elemento? verdadeiro porque isso daqui, ó, tá aqui. Sim ou não? Sim, professor, verdade. Então, é verdadeiro, não é? É porque... Mas aí, no caso, assim, Diga. tipo, se tivesse esse 3zinho entre chaves, não é isso? Aí, se tivesse 3,4 e na terceira proposição tivesse 3,4 da mesma forma, aí teria que ser o está contido e não o pertence, por causa que seriam 2 elementos para poder estar verdadeiro. Você quer imaginar assim, né? Suponha que o conjunto A... Deixa eu ver se eu melhoro o que você estava dizendo. Ó. Se fosse isso daqui, por exemplo. Né? Aí você tivesse, sei lá... Na verdade, não era isso não. Tá, então mantém isso aqui mesmo. É mesmo. como se o 4 fizesse parte do subconjunto junto com 3. O que está entre... Mas tá, beleza. Então vamos lá. Porque, Se tipo você, assim, a se você tivesse isso...
Se você Ela tivesse seria isso aqui, correta tanto com está contido quanto com pertence, sendo só o 3, não é isso? isso. Então, aí se tivesse um outro número a mais, Ah, se tá, fosse tá. com pertence, ficaria errado. É isso que eu queria saber. Estaria errado tanto com pertence como com o está contido, porque esse conjunto aqui, por exemplo, ó, ele não está contido em A. Por que ele não está contido em A? Porque existe um elemento dentro desse conjunto que não pertence ao conjunto A. Não, mas então, professor, aí no caso eu estou dizendo se no enunciado tivesse o 3,4 dentro das chaves. Então, mas não é o que eu tinha escrito aqui? Ah, é isso. Deixa então. Não, deixa. Então vamos lá. Se fosse isso daqui ainda seria verdadeiro, ó. E isso daqui ainda seria verdadeiro também. Porque, de fato, ó, esse carinha aqui é um elemento ainda nesse conjunto. Concorda, Maria Araújo? Ah, tá certo, é isso mesmo. Tá Professor, Compreendeu agora, né? Diga aí. eu não entendi porque a primeira é falsa. Não, a primeira é verdadeira. Ah, tá. Os 3 itens aqui são verdadeiros. As 3 proposições aqui são verdadeiras. Agora, qual é o item correto da questão, a alternativa correta? Todas as proposições são verdadeiras. A letra D. Ah, eu pensava que... Mas, professor, outra era falsa. desculpa, Isaac. Diga aí. No meio aí, o 3 entre chaves, ele está se referindo ao 3 elemento ou ao subconjunto 3? Era essa a minha dúvida, por isso eu vou explicar. Ah, então realmente, eu não tinha entendido qual era a dúvida, não. Porque você está com isso aqui, né? Por que que o 3 com chave é... Então, você tem que observar esse... Que símbolo é esse aqui? Ele está perguntando se tudo isso aqui, ó, com chave, com tudo, se isso é um elemento no conjunto A. E é, porque ele está aqui, ó. Nesse segundo item aqui, ó, por que que ele é verdadeiro? Porque como aqui é o símbolo de inclusão, eu quero saber se o que está dentro de chaves aqui é um elemento no conjunto A. E ele está aqui, ó. Mas a relação de pertinência não é só entre elemento e conjunto? No caso aí... Não. O que está do lado de cá tem que ser um conjunto, certo? Sim. Mas o que está aqui não necessariamente precisa ser um conjunto, não. Pode ser um elemento. Porque existem conjuntos formados por conjuntos também. Por exemplo, Sim. O conjunto das partes não é um conjunto de conjuntos? Sim. Esses subconjuntos de um conjunto A que estão no conjunto das partes são elementos no conjunto das partes. Entendeu? Entendi. Agora, deixa eu ver se eu acerto também a sua dúvida, Maria. Escreveram lá no chat. Tenta ver se você entende. Pronto. Era exatamente isso que você queria dizer? Isso aqui? Exatamente isso, professor. Agora sim. Agora, isso daqui seria falso. Ah, é exatamente isso que eu tinha perguntado, porque teria mais de um elemento, correto? Sim. Está Pronto, correto. perfeito. E esse daqui, ó, seria falso ou verdadeiro? Seria falso. Seria verdadeiro, porque o número 3 continua sendo um elemento no conjunto A. Então, porque como eu uso o símbolo de inclusão aqui, eu quero saber se todos os elementos desse conjunto são elementos aqui. Quem é o elemento desse conjunto? É o 3. O 3 é um elemento aqui. Então, esse conjunto está contido aqui. Diga. No caso, se ele tivesse o 3 entre chaves e o símbolo de pertencimento, nesse conjunto que o senhor escreveu aí sim estaria errado, né? Seria falso. Sim, isso aqui seria falso. Porque agora eu vou examinar esse cara se ele está dentro do conjunto A.
Então, quando tem chaves e o sinal de inclusão se refere especificamente ao número? Lembra a definição de inclusão? Quando é que um conjunto está contido em outro? Quando é verdade o quê? Que todo elemento de um também é elemento no outro. Quando eu uso chave, tudo que eu escrever dentro da chave é elemento nesse conjunto aqui. Beleza? Então aqui, ó, eu estou dizendo que o 3 é o elemento desse conjunto. E sendo aqui a inclusão, eu quero saber, esse cara, que é um elemento nesse conjunto, ele também é elemento nesse conjunto? Sim. Então esse conjunto aqui realmente está contido nesse conjunto aqui. Agora vamos à pegadinha. Agora eu quero ver. O pior é que eu não devia ter avisado que era pegadinha, né? Mas beleza. Esse cara aqui, isso aqui é verdadeiro? É falso. Bom, agora todo mundo vai chutar que deve ser falso, né? Porque eu falei que era pegadinha. Isso aí não é E aí? verdadeiro, não? E agora? Isso Não é é verdadeiro, não, pastor? falso. Agora eu quero saber por quê. É o mesmo raciocínio que o senhor fez do 3, né? Vamos lá, ó. Quando eu escrevo isso daqui, beleza, né? Eu quero saber se o número 4 é um elemento no conjunto A, tá certo? Ah, entendi. E o número 4, ele não é um elemento aqui. Note que ele é até elemento desse conjunto aqui, mas ele é elemento de um dos elementos do conjunto A. Ele em si não é um elemento do conjunto A. Ele seria elemento do conjunto A se eu tivesse isso aqui, ó. Professor, Diga. como uma pessoa representaria isso aí no diagrama de Venn? No diagrama de Venn, Uhum. você poderia fazer assim, ó. Você tem aqui o 3, tem o 4. Isso daqui é o conjunto que tem o 3 e o 4, né? Certo? Sim, senhor. Aí vem a questão, né? E agora, se eu botar se eu botar isso aqui, né? Que danado é isso? Aí você teria que botar um 3 aqui também ainda. Para não gerar ambiguidade, né? Porque se eu escrever apenas isso, quem seria o meu conjunto A? O meu conjunto A seria o conjunto que tem o conjunto com o 3 e o 4. Entendi. Certo? Se eu escrever isso daqui, elimina essa ambiguidade, né? E note que o 3 é diferente desse conjunto aqui, né? O senhor teria que chamar esse 3 e 4 de um outro conjunto, né? Um outro nome. Né? Isso aqui, por isso que eu circulei ele para representar, né? Por diagramas de Venn, que isso aqui é um conjunto que tem o 3 e o 4 como elemento. Isso daqui é um elemento. E aqui é o conjunto cujos elementos são o 3 e o conjunto com o 3 e o 4. Exatamente. Mas nesse caso aqui, ainda assim, fica meio que uma certa ambiguidade, né? Um pouco, talvez. Certo? Olha, alguém tá levando bronca aí. Vamos lá. Todos entenderam aí o que eu estava explicando agora? Dormi. Entenderam? Deu para entender. Não. Gabi, vou desligar seu microfone. Desculpa, professor. Então vamos lá. Foi o gato, ele mordeu aqui o negocinho e ligou. Então ele é que é o feio. Isso, ele que é o feio, tá mordendo aqui as coisas. Tá, entendi. Vamos lá. Vamos lá, sair de conjunto, certo? Relações. Alguma coisa? Essa primeira engasguei demais nela. Na primeira? Aqui só é a representação, né? Vamos lá, ó. Se as coordenadas de A e B são respectivamente -2, 2, -3, -1, então as coordenadas de C é igual ao quê?
Então, vamos lá. Ó. É porque aqui o desenho está meio ruim, né? Porque a gente teria o seguinte. Deixa eu pegar um traço aqui. Vou marcar aqui, ó, como sendo os eixos, né? Beleza? Tranquilo? Deixa eu melhorar a posição desse negócio. Olha isso aqui, ó. Estão me ouvindo? Sim, senhor. Então, ó, se ele está dizendo que suponha que as coordenadas do ponto A é igual a menos 2, 2. Se é menos 2, 2, então cada quadrinho desse aqui, ó, equivale a o quê? A uma unidade, né, na direção do, sei lá, do X e uma unidade na direção do Y, né? Exatamente. Certo? Só que aí o que acontece, ó? Ixi, como é que sai isso daqui? Não tô conseguindo eliminar esse negocinho daqui. Pronto. Só que é o que acontece, ó. Esse menos 2 significa que aqui seria o menos 2 e aqui 2 ou não? Porque eu não sei como é que está a numeração, né? Eu sei que cada uma dessas coisas representa uma unidade de comprimento, né? Mas eu não sei se aqui seria o menos 1, aqui o menos 2, se aqui seria o menos 1, menos 2, ou se seria o 1 ou se seria o 2, né? Mas aí a gente vai olhar para o ponto B, ó. O ponto B, ele está dizendo que as coordenadas são menos 3, menos 1. Certo? Então, quando você olha que a primeira coordenada é igual a menos 3, então isso significa dizer o quê? Que o x é o que está vertical? E isso daqui é menos 3 ou que é isso daqui que é o menos 3, né? O x é o vertical ou o horizontal, né? É exatamente esse o ponto, né? Porque, ó, se esse daqui fosse o menos 2 do A, o menos 3 deveria ser esse aqui, né? Exato. Se a gente imaginar que essas coisas estão obedecendo uma ordem, né? Porque tem isso. Eu não sei se se essas coisas estão em ordem, né? Sacaram? Mas, de qualquer forma, se o menos 2 estivesse aqui, o menos 3 também teria que estar ao longo dessa mesma reta aqui, né? Sim ou não? Eu estou achando Agora, que o eixo X tá invertido aí, né? Pode ser também. É, porque se você pegar o ponto B, ele é menos 3. Entendeu? Mas... Então, Isso. Entendeu? Então, o que acontece? Ó, se esse daqui fosse o menos 2, o menos 3 teria que estar ao longo desse eixo, mas não está, né? Porque ele está dizendo que... Quer dizer, se esse fosse o menos 2, o menos 3 teria que ser esse cara, né? Exato. Não é? Então, ele está com os eixos invertidos, né? Esse aqui tem que ser o menos 2 e esse aqui o menos 3, né? Exatamente. Porque os dois vão estar pelo menos no mesmo eixo, né? Exatamente. E agora olhar para a segunda coordenada, né? Se a segunda coordenada é 2 e menos 1, então a segunda coordenada sendo 2, esse aqui é 2 e esse aqui seria o menos 1, né? Sim ou não? Esse aí não. O da direita. Ou o da esquerda. Sim, é verdade. Esse aqui. É esse aqui. Exatamente. Certo? Então, se a gente pensar que essas coisas estão em ordem crescente, né? Então, aqui, ó, os positivos estão para cá, os negativos estão para cá, né? Então, ó, se aqui é menos 1, aqui é menos 2 e esse daqui é menos 3. Não é isso? Sim ou não? Sim. Isso. Se esse daqui é menos 3 e esse daqui é menos 2, então esse seria menos 1, esse daqui seria 0, esse seria 1, 2, 3.
Então, as coordenadas do ponto C vai ser o quê? 4 e menos 2. 4 e menos 2? Não, ó. Esse aqui é quem? Menos 2. Esse aqui é 3. Aí a pergunta que eu faço é: o ponto C vai ser 3 menos 2 ou menos 2, 3? Professor, o ponto C tá Menos 3, né? Aliás, é menos 3 aqui, né? É no menos 4 mesmo, professor, lá, o pontinho. Menos 4? Ah, é o ponto C. É porque eu o tava olhando ponto para a C. letra. Eu tava olhando para a letra C. Foi mal, aqui é o Eu 4. percebi agora que eu marquei errado, no- porque eu vi o ponto agora também. E o outro também não é o 3, né? É o menos 2, né? É no 2. É, isso, pronto. Aqui, ó. É que eu tava olhando para a letra C e não olhei para o ponto. Foi mal. Tá, então as coordenadas do ponto C vai ser o quê? 4 e 4 menos e menos 2. 4 e menos 2. 4 menos 2. Por que não é o menos 2, 4? Porque senão ele estaria no 4 lado tá do no 4. X, né? Porque essa parte do C é o X para baixo, né? Seria o positivo para baixo, para isso. encontrar. Porque o que a gente viu nos pontos A e B é que o primeiro número que aparece é o número que está na vertical, né? É o cara que pertence a essa reta vertical, né? Exato. Certo? E o segundo número que aparece aqui é o que está na reta horizontal, né? Então, de fato, tem que ser isso, né? 4 menos 2. Não é isso? Olha aí, um bocado de gente deve ter olhado para essa questão e não deve nem ter feito porque achou que ela era besta demais. Mas cuidado. Outra questão aí de relações. Professor, eu tô com uma dúvida na TA68. Eu não sei se foi porque eu não consegui. TA68. TA68. Ah, TA68. Deixa eu dizer qual é a alternativa correta logo. É a letra B, né? E aí vamos dizer por que não são as outras, né? Deixa eu fazer o desenho dela. Deixa eu desenhar a questão, porque aí fica melhor, né? Então, lá, ó. Conjunto A. Primeiro, quem é o conjunto A? O conjunto A, ele é a união entre um conjunto que tem o número 1 e o 3 meios e o intervalo que vai do 2 até o 3, né? Então, o conjunto A, se eu fosse representar ele, eu representaria assim, ó. Digamos que aqui é o plano cartesiano, que eu vou colocar pontilhado só para não ficar embolado as coisas, certo? O conjunto A estaria representado como aqui? Imagine que cada quadrinho desse aqui é uma unidade, certo? Então, o conjunto A teria aqui o número 1 e teria o 3 meios, né? E 3 meios é igual a 1,5, né? E teria também o que mais? Teria o intervalo que vai... Deixa eu botar maior, deixa eu botar numa escala maior, né? Digamos que aqui é o número 1 e aqui seria então 3 meios, né? O 2 vai estar onde? Começa aqui e vai até o 3, né? Que estaria aqui, certo? E aí eu vou pegar todo o intervalo. Beleza? Esse é o conjunto A. E quem é o conjunto B? O conjunto B vai ser o cara que começa no número 1 e vai até o número 2, né? Aqui é o 2, aqui é o 3 e vai até o 2. E é tudo isso que está aqui, ó. Beleza? Então, o que seria o produto cartesiano? O produto cartesiano vai ser quem, ó? Vai ser o conjunto formado. Uma parte vai ser todos os caras que têm a primeira coordenada igual a 1
E a segunda coordenada, qualquer coisa entre 1 e 2, né? Seria esse segmentozinho aqui. Beleza? A outra parte aqui também, ó. Começa aqui no 1 e vai até o 2. E tudo isso aqui, ó. Não é isso? Sim ou não? Sim, senhor. Aqui, ó, essa bolinha aberta significa dizer que o 2 não é um elemento do intervalo, né? Porque tá aqui, ó, os caras são estritamente maiores, o x é estritamente maior do que 2, né? Então o 2 não está, certo? Aí eu boto uma bolinha furada aqui, ó, uma bolinha sem nada dentro para indicar que o 2 não é um elemento, certo? Do conjunto. Então, se ele não é um elemento desse conjunto, então todo esse segmentozinho aqui, ó, ele não vai pertencer também ao ao produto cartesiano, né? Mas, e a mesma coisa vai acontecer aqui no 3, né? Mas qualquer coisa que está aqui, ó, vai estar, não vai? Os caras daqui e tudo que está aqui dentro, sim ou não? Sim. Não é? Então, todo ponto que está aqui, ele é um ponto em que o x pertence ao intervalo entre o 2 e o 3 e o y pertence ao intervalo entre 1 e 2, tá certo? E esse segmento aqui, ó, esse segmento e esse pertencem ao produto cartesiano também, né? Não é? Porque esses carinhas aqui, ó, são os caras que têm coordenada x dentro do intervalo do 2 ao 3 e a coordenada y é igual a 1, que pertence a b, né? Tá certo? Não sei se ficou confuso. Mas a resposta final, então, é o quê? O produto cartesiano vai ser todo esse retângulo aqui, tirando essa borda e tirando essa borda, e esses dois segmentos aqui. Tá certo? Compreendido? Sim. Daí, quando você olha para as alternativas, ó, a alternativa B é a correta porque, assim, ó, se você observar os dois desenhos que estão aqui, ó, né, ó, a borda aqui está excluída, aqui também, né? Só que nesse aqui, esses segmentos aqui eles estão mais gordinhos, né? Indicando que eu estou pegando o segmento mesmo, né? Aqui está destacando o segmento. Aqui, talvez ele esteja considerando todo o retângulo, né? Sim ou não? Professor, eu demorei a entender qual era a diferença dessas duas. É, porque aqui, ó, como não está dando destaque aos segmentos, ele deve estar falando do retângulo mesmo. Aqui não, aqui ele está destacando um pouco mais os segmentos. Sabe? Eu entendi agora. Se ele tivesse colocado essas linhas aqui, ó, pontilhadas, eu acho que ficaria mais claro, né? O problema da questão aí, né? Nessa daqui, ó, já é o quê? Essa linhazinha aqui, ó, tá mais gordinha, essa daqui também. Essa linhazinha aqui, ó, ela não foi excluída. E pelo que a gente viu, ó, ela tem que estar excluída, né? Não é isso? Exato. E os outros casos nem se fala, né? Aqui ele está pegando o retângulo todo aqui, ó. Então, por exemplo, um elemento que está aqui, ó, ele está dizendo que pertence ao produto cartesiano. E isso não é verdade, né? E aqui, ó, nesse, ele destacou os pontos, né? É como se ele estivesse dizendo que o produto cartesiano é o conjunto formado apenas por esses pontos. Então ele está excluindo
os carinhas que estão aqui, ó. Beleza? Vamos lá, vamos seguir. Tem mais alguma de relação aí para fazer? Vamos para o capítulo 5, então. Alguma de funções. Professor, eu ainda não tive tempo para responder nenhuma questão de funções, não, mas o senhor pode fazer uma que o senhor considere de tipo, nível alto? Vamos ver essa daqui, ó. Então, vou aproveitar que me perguntaram por essa daqui na aula da tarde. Essa questão aqui, ó, ele está dizendo, seja f uma função. Beleza? Então, o conjunto dos pontos de interseção do gráfico de f com uma reta vertical possui exatamente dois elementos, é vazio, é não enumerável, possui pelo menos dois elementos, possui um elemento só. Qual é a alternativa correta? Aí vamos dizer, vamos partir para as que eu já sei que não são a alternativa correta e a gente vê o porquê que não é a correta, né? Essa daqui, por que não é verdadeira? Porque, ó, se eu tiver uma reta vertical tocando em dois pontos, isso vai significar o quê? Vai significar dizer que eu tenho um elemento no domínio da função que está associado a... Quer dizer, domínio da função não, ó, que não é função, né? Eu tenho um elemento, digamos, no conjunto A, que está associado a dois elementos diferentes no conjunto B. Então, ela não é função, certo? Se isso acontece. Beleza? Sim ou não? Por que a B também é errada? Porque ele está dizendo, né, que o conjunto A é o conjunto dos pontos de interseção entre o gráfico e a reta vertical. Então, ele está dizendo que existe a interseção, certo? Existe elemento na interseção. Então, é claro que a letra B é falsa, né? Porque esse conjunto não vai ser vazio. Beleza? O não é enumerável é o seguinte, ó. Primeiro, o que é um conjunto enumerável? Essa é uma coisa que tem lá no capítulo de... Tem no capítulo de conjuntos numéricos, que eu não mencionei, mas não é nada complicado, não. O que é um conjunto enumerável? Um conjunto enumerável é um conjunto em que você pode contar os elementos que estão lá. Você pode dizer, ó, esse aqui é o 1, o número 1, esse aqui é o número 2, esse aqui é o 3, esse é o 4, o 5, o 6 e por aí vai. Se você tiver um conjunto qualquer em que você consegue contar os elementos que estão ali, né, associando a cada elemento um número natural, dizendo quem é o 1, quem é o 2, quem é o 3, quem é o 4 e assim por diante, você diz que esse é um conjunto enumerável. Ou, a depender do livro que você use, ele pode chamar de contável também, certo? Beleza? Beleza. E o conjunto vazio é um conjunto que é enumerável também por definição. Só que é um conjunto que a gente diz que tem 0 elementos. Beleza? Aí na letra C ele está dizendo que esse conjunto de interseção entre o gráfico da função e uma reta vertical, ele está dizendo que não é enumerável. Então, além dele estar dizendo que tem elementos na interseção, ele está dizendo que a quantidade não dá nem para contar. Se não dá para contar, é porque tem mais elementos, com certeza tem mais do que 2, né? Sim ou não? Exato. Porque se só tivesse 2, daria para contar quantos elementos tem, né? Mas se não dá nem para contar, é porque tem bem mais do que 2. Beleza? Possui pelo menos 2 elementos. Bom, é claro que isso é falso, né? Se possui exatamente 2, você já teria problema que a f não seria função, né? Imagine se tiver mais do que 2, né? E possui um elemento só. É claro que, né, que é essa a alternativa correta, né?
Se uma reta vertical interceptar o gráfico de uma função, é claro que tem que interceptar num ponto só, né? Não confunda a reta vertical com a horizontal. Uma reta horizontal, ela pode interceptar o gráfico de uma função em mais de um ponto. Você pode ter isso daqui, ó. Só que o que acontece é que essa função ela não seria injetiva, mas ela ainda é função. Não tem problema uma reta horizontal interceptar em mais de um ponto. Na verdade, uma reta horizontal pode interceptar o gráfico de uma função em infinitos pontos. Sem problema algum. Beleza? Se eu tivesse a função x igual a y ao quadrado. Como é? X... y igual a x ao quadrado, né? Não, ao contrário. E x igual a y ao quadrado. Isso. Aí é aquela coisa, né? Isso daqui seria assim, ó. Se aqui for o eixo x e aqui o eixo y, isso daqui descreve essa coisa aqui, ó. Isso. Que aí é onde acontece o seguinte, ó. Digamos que aqui é um conjunto A e um conjunto B. Isso daqui seria uma relação que não é função de A em B, mas é uma função de B em A. Só que lá na questão não diz isso, professor. Só diz de reais em reais. É, mas ele também não diz qual é a função, né? Tem que ser uma função. Então o que que tem? Agora me perdi. Eu acho que ele quer dizer, então... Eu teria dois pontos. Mas essa daqui, então... se você está considerando esse aqui como sendo o conjunto de partida e esse aqui como sendo o conjunto de chegada, aí isso daqui não seria uma função. Também, eu acho que porque se o domínio dessa função x igual a y ao quadrado seria os reais apenas positivos, o domínio dela. Só que não é claro, não fica claro isso daí na questão quando ele coloca só reais em reais. Então, mas ele está dizendo que... Mas se ele colocou reais em reais, não considera os reais positivos, negativos também. E outra coisa, como ele não falou qual é a função, mas ele está dizendo que é uma função. Ele está dizendo que é uma função, entendeu? E x igual a y ao quadrado não é função? É função, mas ela é tipo, o domínio dela é só os reais positivos. Mas ela seria função se esse cara fosse o domínio e esse daqui contra domínio, tá certo? E aí eu teria que analisar a questão não nesse sentido que está escrito aqui. Eu teria que olhar nesse sentido aqui, ó. Estou entendendo. Beleza? É como se eu tivesse que olhar ela assim, ó. Esse eixo está para cá e esse para cá. E aí eu teria que olhar a questão assim, né? E aí uma reta vertical nesse caso aqui seria uma coisa assim. E não assim. Compreendido? Sacou agora? Entendi. Pronto. Mas é que nem tá lá na questão, né? Não ficou claro na questão. Sei que é uma questão aí de concurso e tudo, mas... Não, mas a questão está dizendo, claro. É f de R em R, certo? F de R em R. Você vai representar essa função, você vai representar uma função no plano cartesiano. Esse daqui é o domínio. O domínio você sempre vai colocar como sendo uma reta horizontal aqui, ó. Você vai botar na reta horizontal, certo? O domínio sempre vai estar aqui. O contradomínio sempre vai estar aqui. Esse é o eixo que você vai chamar de x e esse é o de y, certo? Então, isso daqui não é uma função nesse sentido. É uma relação, beleza, mas não é uma função. Representável assim, né? Porque essa relação nos daria isso, e nesse plano cartesiano, isso daqui não é função.
certo? Você tem que ter uma função. Então, se é uma função, para cada elemento que eu pegar aqui no domínio, a reta que subir verticalmente aqui tem que interceptar o gráfico da função num ponto só. Beleza? Porque se tivesse mais do que 2 pontos, então você estaria associando um cara do domínio a 2 elementos distintos no contradomínio. Isso não pode. Porque f é função. Beleza? Beleza. Ficou mais claro agora, né? Por isso mesmo, ó, que nessa TA 76, essa letra E aqui é o único gráfico que não é uma função. E é o que ele quer, né? Qual dos gráficos não representa uma função? Então, a gente está assumindo aqui, ó, que nesse eixo você está com o domínio da função e nesse aqui o contradomínio. Beleza? Sendo isso, essa daqui não é uma função porque existe uma reta vertical aqui, ó, cortando em mais do que 2 pontos. Mais de um ponto. Em mais de um ponto, né? Tá certo? Entendido aí? Agora vamos mais, ó. Nessa questão TA 77. Vamos comentando aqui então, né? Falta 6 minutos para... 6 não, né? Faltam 11 minutos para terminar a aula, né? Vamos lá, ó. TA 77. Qual dos gráficos seguintes representa uma função de R mais asterisco em R? Olha quem é o domínio da função. O domínio é R mais asterisco. O que é? O que isso significa? Que o domínio é o conjunto dos reais positivos. Então, ó, os negativos não pertencem ao domínio e o zero também não, por causa do asterisco, certo? Sim ou não? Então, ó, se o domínio da f é o R mais asterisco, então isso já exclui a letra A, porque os negativos, ó, estão fazendo parte do domínio aqui, né? Sim ou não? Sim. A letra B também está excluída. A letra D também está excluída, porque tem parte negativa aqui, ó. Tem parte negativa aqui, tem parte negativa aqui. E a letra E também está excluída. Porque não é função. Porque não é uma função. E mesmo que fosse uma função, né, se a gente olhar de outro ponto de vista, mas o zero está no domínio. Exatamente. Então também não é. Então fica como a alternativa correta apenas a letra C, por eliminação, né? Beleza? Professor, diga. Só para eu esclarecer, é que às vezes eu me confundo. No caso, a reta que está na vertical é o domínio sempre, né? E a que está na horizontal é o contradomínio. Não. A da horizontal é onde está o domínio e a vertical é onde está o contradomínio. É o contrário do que você disse. Essa é a convenção, certo? O domínio você coloca sempre na horizontal e o contradomínio sempre na vertical. Certo? Certo. A menos que a questão diga o contrário, né? Se ele disser assim, ó, na representação abaixo, o eixo vertical representa o domínio da função e a reta horizontal representa o contradomínio. Sendo assim, aí aqui seria uma função. Beleza? Beleza, professor. Mas se não disser o contrário, então a letra E não é função. Vamos lá, que mais? Digam mais questões aí. Do capítulo 10, tem nenhuma? Função composta? Sim ou não? Dessas aqui,
Do livro também. Vocês não fizeram ainda? Eu não tive tempo de fazer. Alguém aí teve tempo de fazer? E ficou na dúvida de alguma? Professor, a prova é de que horas? No sábado? Vai começar 8 da manhã e terminar 10 da noite. Ixi, Maria. Quantas questões? É pelo multiprova, né? Não. Vai ser por um formulário do Google Forms. Certo, certo. Então a pessoa acessa a hora que quiser, né? É. Agora a minha sugestão é a minha sugestão é a seguinte, ó, deixa eu falar uma coisa sobre a prova. Ela vai ser em duas partes, vão ser na verdade 2 formulários, um com questões de marcar, certo? E o outro onde vai ter os enunciados das questões, e aí você vai ter que resolver a questão no papel, vai ter que tirar foto para anexar a foto no formulário. Na hora de preencher esse formulário, eu sugiro que primeiro você responda a prova toda, tire todas as fotos, para depois fazer tudo de uma vez, certo? Porque não vai ser possível você anexar as questões, as respostas de uma questão, enviar, depois tirar as fotos, anexar as respostas de uma outra questão, anexar e mandar de novo, porque você só vai poder mandar uma vez. Certo? Professor, a prova vai estar disponível das 8 às 22, certo? Mas aí tem algum tempo para fazer a prova, assim? Depois que eu abrir, eu tenho o tempo que eu quiser, ou tem algum tempo limite? Então, esse é o intervalo que você tem para você fazer sua prova. A prova vai estar disponível às 8 horas da manhã e você tem até às 10 da noite para enviar as respostas. Eu acho que ele perguntou assim, a partir do momento que a gente Não, abrir o formulário, é claro que você vai ter que abrir o formulário antes. Você vai abrir o formulário para ver quais são as questões e tal. Aí vai responder e depois você abre o formulário de novo para anexar as respostas e enviar. Ok, professor. Acessar o formulário você vai poder acessar quantas vezes você quiser. Agora, enviar as respostas uma vez só. Professor, vão ser quantas questões? Transfira para minha conta da... Ó, de questões de marcar, eu acho que vai ter umas 10. Pelo menos. Porque são 5 capítulos, né? Esse de marcar é aquela coisa, né? É o de marcar, mas tem que resolver. É aquele de marcar que tem que saber o que está marcando, né? Porque se for no chute. Exatamente. Professor, se for no chute, pode se dar mal. No caso, nas que forem objetivas, a gente também vai precisar mandar o. Não. Você vai marcar lá as opções, enviar o formulário com a resposta e pronto. Ah, tá bem. Inclusive, para essa parte de marcar, você já vai saber quanto tirou logo que enviar. Enviou, você já sabe quanto é que tirou. E a nota da parte de marcar vai ser 4. Certo? Certo, professor. No máximo 4. E a outra parte vai estar valendo 6. Muito bom. Beleza? E a outra parte vão ter quantas questões mesmo? As discursivas, digamos assim. Abner, vai ser 10 também, professor? Como Por aí? Na discursiva, aí eu acho que vai ser umas 5 questões. Acho que 5 pode estar bom. Eu vou pensar ainda direitinho. Tudo bem. Mas pode ser que seja mais. Mas menos do que 5 não é, porque eu tenho 5 capítulos aqui e eu tenho que ter pelo menos uma questão de cada. Beleza? Beleza. Exatamente. 10 objetivos. E outra coisa, viu, Maria Araújo? Eu disse que nas objetivas é
pelo menos 10, viu? Eu falei. Eu não disse que é só 10, não. Vamos parar de perguntar, pessoal. Não, a questão não é parar de perguntar. A questão não é parar de perguntar, é ouvir direito a resposta, né? Eu falei pelo menos 10, então pelo menos 10 pode ser mais do que 10. Viu? Beleza? Algo mais aí? Se não, falta 2 minutos aí para terminar a aula. Dá tempo de dar tchau. Deixa assunto novo ou vai... Espera, não ouvi eu não ouvi direito. Na sexta vai ser assunto novo ou só vai revisar mais algum? Não, vai ser mais aula vai ser outra aula de exercícios. E aí é importante que vocês façam o máximo de exercícios possível para sexta-feira vocês aproveitarem para tirar dúvida, viu? Perfeito. Tudo bem. E outra coisa, antes, Isaac. Os alunos da noite, se quiserem assistir a aula de tarde para pegar as dúvidas na tarde também, pode, não tem problema. Beleza? Quem puder, claro, né? Professor, eu ia pedir para o senhor fazer uma questão de funções compostas, mas como já está perto de acabar, né? Não, mas diga então, aí qual é. Diga aí qual é que tem 1 minuto. Não, é porque como eu não tive ainda tempo de fazer as questões de funções, aí eu não fiz também de funções compostas. Não. Ah, então não vai ser uma dúvida que você vai perguntar, né? Só queria que o senhor fizesse uma questão. Ah, não, no primeiro dia. A aula é de dúvidas. Certo? Se não tem dúvida, não tem aula. Não, se não tem dúvida, tá todo mundo preparado para a prova, né? Se não há dúvidas, há dívidas, hein? Essa é a interpretação, né? Se não existem dúvidas, é porque tá todo mundo preparado. A interpretação é essa, porque teoricamente todo mundo estudou o assunto. Se estudou o assunto e não tem dúvida, é porque entendeu todo o assunto. Então está preparadíssimo para a prova. Mas... Na prática, a teoria é outra. Ah, mas aqui o que vai valer é a teoria, né? Eu não posso elaborar a prova imaginando que ninguém estudou. A prova tem que ser elaborada. A prova tem que ser elaborada imaginando que todo mundo estudou. De fato, Jonathan, se eu elaborar a prova imaginando que ninguém estudou, eu posso elaborar a prova do mesmo jeito que elaboraria para quem estudou, eu só saberia qual é o resultado, né? Eu só saberia qual é o resultado. Sim ou não? Bom, então vamos deixar de conversa fiada, já que ninguém mais tem dúvidas. Então, tenham todos aí uma boa noite, até sexta-feira. E corram para sexta-feira tirar dúvida. Tudo bem, professor. Boa noite. Obrigado. Tchau para vocês aí. Boa noite, pessoal. Boa noite.